doutora Marisa, para quem não conhecer, ela é licenciada em Economia da Católica, depois tira o doutoramento na Universidade de York, mas atualmente, e essa parte é importante, que trabalha realmente, como já tinha dito, Francisco, no Departamento de Economics and Public Policy no Business School do Imperial College, e também, entre outras coisas, também é expert no Fórum Económico Mundial. Mas é verdade que ela tem tido, ao longo do tempo, um conjunto de trabalhos, de artigos, enfim, da área de reflexão muito ligada à economia de saúde, com temas vastos, diferentes e muito relevantes. Eu acho que realmente é um privilégio para nós e para mim pessoalmente ela cai, portanto agradeço imenso a sua disponibilidade e portanto estamos todos expectantes para ouvir, e depois no final, como diz o Francisco Calheira, muito temos aqui alguma discussão com perguntas e respostas e tornar isto o mais informal e o mais dinâmico possível, e evitando ser muito maçudo nesse sentido. Muito obrigado. Obrigada eu, e pronto, estava a dizer que para mim é um prazer e também uma honra. Agradeço o convite. Tive a honra de trabalhar com o professor Fernando Araújo, mas também com o Dr. Francisco Helena Silva, e em problemas temáticas bastante importantes no contexto da saúde e da saúde pública. E pronto, eu hoje queria-vos partilhar algumas das minhas ideias sobre os desafios e as conquistas dos sistemas de saúde europeus, mas é uma reflexão um bocadinho mais global, porque os desafios são enfrentados por todos os países. Estou há muito tempo fora, portanto o meu português está assim um pouco enferrujado, espero estar à altura do português que esperam, mas pode sair para aqui e para ali uma palavra menos correta. Conseguem ver os meus slides? O que eu vou fazer é que vou minimizar as vossas janelas, não vou ver se fizerem perguntas, e vou também tirar a minha câmara, porque a minha conexão por vezes é um pouco instável, pelo menos durante a apresentação dos slides. Mas se quiserem interromper, falem, pronto, e assim eu ouço, está bom? Portanto, esta apresentação é sobre, como estava a dizer, as conquistas e os desafios dos sistemas de saúde, sobretudo os sistemas de países ricos. E eu peço desculpa também porque os meus slides estão em inglês, mas vou falar puramente em português. Mas pronto, o que vou falar hoje é um bocadinho de falar dos desafios, depois tentar-vos mostrar a minha opinião sobre o porquê da necessidade de mudança radical em como percebemos os serviços nacionais de saúde, mas também os sistemas de saúde de modo mais global, e apresentar algumas soluções. Infelizmente é uma apresentação pequenina, portanto há muito mais desafios do que eu vou apresentar aqui, e eu selecionei uns que penso serem dos mais pertinentes. Portanto, um dos maiores triunfos do último século, uma das maiores conquistas, foram os ganhos na esperança média de vida a nível global. Aqui vocês veem a evolução da esperança média de vida desde 1760 até 2016, e se tivessem nascido em 1900 teriam boas hipóteses, ou diria até a sorte, de viver até aos 50 anos de idade. Hoje, graças às melhorias dos sistemas de saúde e também das condições de vida, do poder económico, vivemos em média mais 30 anos. Este aumento da esperança de vida, aliado a uma diminuição das taxas de fertilidade, implica que as nossas populações estão a envelhecer. Portanto, em 2050 está projetado que na Europa 30% da população terá 60 anos ou mais, que são boas notícias. No entanto, estes 30 anos em média a mais de vida não são vividos em plena saúde. Na verdade, são vividos, na grande maioria desses anos de vida, e para a maioria da população, esses anos extra de vida são vividos na doença. Também experienciamos como sociedades o que os epidemiologistas chamam de uma transição epidemiológica. Não sei se temos epidemiologistas na sala, mas basicamente o que isto quer dizer é que enquanto no tempo dos nossos avós as pessoas morriam de doenças infecciosas, por exemplo, em 1900 as principais causas de morte eram a gripe e a pneumonia, que é um tópico tão relevante hoje em dia, as doenças respiratórias, de infecções gastrointestinais e tuberculose. Atualmente, em países desenvolvidos ou em países de alto rendimento, as doenças transmissíveis não são as grandes causas da mortalidade e morbilidade. E neste gráfico, tenho um gráfico do Institute for Health Metrics em Seattle, que mostra as principais causas de morbilidade e mortalidade em países de alto rendimento,
E esta imagem que vocês veem neste gráfico ilustra a mudança na carga global de saúde, Disability Adjusted Life Years, que não sei se é um conceito, mas basicamente que seja familiar, mas que basicamente captura a mortalidade prematura, mas também a morbilidade, portanto a diminuição da qualidade de vida causada pela doença. E o que este gráfico mostra em azul temos as doenças não transmissíveis, a vermelha as doenças transmissíveis, infecciosas, e a verde as quedas e os acidentes. E o que vocês veem aqui neste gráfico é que a maior parte está em proporção, portanto estas áreas são em proporção do total da morbilidade, dos DALIs, da morbilidade e da mortalidade, e o que vem é que a grande parte da mortalidade prematura e morbilidade está associada a doenças não transmissíveis. E estas doenças são responsáveis pela morte de 40 milhões de pessoas por ano, o equivalente a 70% da mortalidade global e 87% da mortalidade em países com produto interno bruto elevado. As principais dentro dessas doenças, há três áreas de doença que se destacam por serem das principais causas de carga de doença. A primeira são as doenças cardiovasculares, as neoplasias e a saúde mental, que em grupo são responsáveis por 60% da carga global da doença. A doença cardiovascular é a primeira causa de morte, que é responsável por 31% da mortalidade global, portanto, 1 em cada 3 mortes está associada a uma doença cardiovascular. O cancro é a segunda causa de morte a nível global. Uma das estatísticas que mais me impressionou nos últimos anos foi o de saber que 1 em cada 2 pessoas terá cancro na sua vida, durante a sua vida, o que quer dizer que, em termos estatísticos, obviamente, porque desejo a maior saúde possível, mas que metade desta sala tem uma alta probabilidade de ter cancro. 8,8 milhões de pessoas morreram de cancro em 2015 a nível global e este número está projetado a aumentar em 70% nas próximas 2 décadas. Por fim, ou last but not least, mas embora seja uma área muito negligenciada, mas muito importante no contexto da saúde pública, a saúde mental. As doenças mentais são responsáveis por 15% da carga global da doença. Eu penso que muitas pessoas não tenham noção, mas isto é aproximadamente a mesma carga de doença associada com o cancro, mas é obviamente uma área muito mais negligenciada como a área de doença. 1 em cada 5 crianças e adolescentes sofre de uma doença mental e 1 em cada 4 adultos sofre de doenças mentais, portanto 1/4 desta sala virtual. E 6 dos 20 países com maiores taxas de suicídio, só para vos dar um exemplo, são países europeus. Portanto, isto são problemas que nos afetam a nós, portugueses, mas também que afetam os europeus, mas também mais a nível global. Uma outra estatística importante em termos de contexto é o aumento da prevalência da multimorbilidade e a cronicidade destas doenças. O que quer dizer com isto é que estas doenças, as pessoas normalmente quando têm uma doença não transmissível não têm só uma, portanto elas vêm aos pares, ou conjuntos de 3, ou 4, ou 5, ou até 8, e estas doenças acompanham-nos do momento em que ficamos doentes para o resto da nossa vida, portanto tendem a ser doenças crónicas. Uma revisão sistemática da literatura, que vem aqui um gráfico tirado dessa revisão sistemática da literatura, reporta que a prevalência da morbilidade em pessoas idosas varia entre 55% a 98%. E, portanto, a implicação desta estatística é que temos que nos focar nas pessoas e não necessariamente só das doenças avaliadas e tratadas em estilos de prática clínica. Necessitamos de colaboração entre especialidades e profissionais de saúde, pois cada doente tem várias necessidades e um leque de necessidades de cuidados muito diferente do outro doente. Vou-vos mostrar aqui alguns exemplos da Escócia. Aqui temos um gráfico portanto, na horizontal temos os grupos etários e na vertical temos a percentagem de doentes que têm 0%, tem 0 doenças, 1, 2, 3, 4 e por aí fora, até mais do que 8 doenças, e como veem, assim, com o envelhecimento as pessoas adquirem cada vez mais e em simultâneo doenças crónicas. E uma estatística bastante importante, aqui vem a multimobilidade, a prevalência da multimobilidade na Europa para a população acima dos 50 anos.
Portugal destaca-se, infelizmente, na Europa por ser um dos países com maior maior prevalência de multimobilidade, tanto nos homens como nas mulheres. Estas estatísticas, obviamente, são preocupantes do ponto de vista de saúde pública, mas também são preocupantes na perspectiva mais económica dos sistemas, nos sistemas de saúde, mas também do ponto de vista económico. Em termos de sistemas de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, estas doenças custam cerca de 60% da despesa total com saúde. Também causam um impacto financeiro enorme nas famílias, porque são doenças crónicas e os nossos sistemas têm lacunas em termos de continuidade dos cuidados. Muitas das responsabilidades de cuidados cabem às famílias, portanto aos cuidadores informais. Por exemplo, no Reino Unido, os custos com os cuidados informais triplicaram em 15 anos e o valor monetário desses custos em 2010 era de 61,7 bilhões de libras, portanto 4,2% do produto interno bruto, é um número bastante chocante. Tem também um impacto nas empresas, 140 milhões de dias de trabalho perdidos por motivo da doença. Em 2020, 40% da população em idade ativa terá uma doença crónica. O absentismo por doença custa às empresas 100 bilhões de libras por ano, portanto isto é maior do que o orçamento anual para o Serviço Nacional de Saúde em Inglaterra e o equivalente a 60% do produto interno bruto em Portugal. As empresas pagam cerca de 9 milhões em despesas associadas com a doença por ano. Há uma perda, não são só os custos associados, mas também há uma perda da produtividade, que são cerca de 60 bilhões de libras por ano, mais um custo para as empresas. Há uma diminuição da produtividade pelo presentismo, que custa às empresas cerca de 30 bilhões de libras por ano, e também há o custo com o presentismo associado com a doença. Por exemplo, os custos de presentismo para alguém que tem um trabalhador que tem saúde mental são 1,5 vezes, uma volta e uma vez e meia mais elevados do que os custos de presentismo para uma pessoa que não tenha doença mental. E obviamente com estes impactos económicos isso traduz-se num impacto enorme na economia. Os impactos de longo prazo têm impactos, as pessoas estão doentes e estão doentes durante um período de tempo alargado, durante a parte mais produtiva das suas vidas, e portanto isto tem um impacto na diminuição na oferta de trabalho, na acumulação de capital e por fim no produto interno bruto de cada país. Foi estimado que as doenças não transmissíveis custem cerca de 47 trilhões em produção económica perdida para as economias entre 2010 e 2030, e a carga, as implicações económicas das doenças não transmissíveis para a economia é equivalente a um imposto, foi estimado ser equivalente a um imposto anual de 7,17% na China, portanto um impacto substancial. Portanto, com este contexto, eu costumo dizer que quando me perguntam como é que avalio os nossos sistemas de saúde e os nossos serviços nacionais de saúde, eu costumo dizer que parece um spaghetti western. Portanto, há o bom, o mau e o feio. O feio é perceber que este contexto não é financeiramente viável e, obviamente, tem um impacto substancial na vida das pessoas e na mortalidade e morbidade. Isto não é financeiramente sustentável não só para os serviços de saúde, mas em geral para a economia. É realmente insustentável. O mau é que a nossa sociedade e os nossos sistemas de saúde estão obsoletos e não estão prontos a lidar com estes desafios. Mas há boas notícias, e a boa notícia é que uma grande parte desta carga da doença pode ser evitada. E quando a doença ocorre, pode ser gerida. Portanto, a carga da doença é evitável e as implicações em termos de custo podem ser mitigadas. Portanto, aqui tem uma referência em que 84% desta carga destas doenças, portanto, é devido a fatores de risco no que nós chamamos no ambiente, mas isto não é um ambiente como nós costumamos, não é meio ambiente, como costumamos perceber, e só uma parte muito pequenina, 16%, tem a ver com a genética. Quando olhamos para os fatores de risco das doenças que vos mostrei em azul, das doenças não transmissíveis, percebemos que uma parte substancial, efetivamente, dessa carga de doença pode ser atribuída a fatores de risco ambientais e comportamentais. Eu venho aqui neste gráfico. Fatores comportamentais e ambientais
podem ser nocivos para a saúde e isso é uma grande causa desta mortalidade prematura e morbilidade, mas a boa notícia é que também podem ser modificados, portanto, podem ser alterados com políticas e com intervenções. Quando me refiro a fatores ambientais, pronto, obviamente o meio ambiente tem um impacto na saúde, mas quando nos referimos, pelo menos na área da economia da saúde, a fatores ambientais, temos uma compreensão um bocadinho mais alargada do que consideramos do ambiente e o contexto de cada indivíduo. O ambiente, obviamente que a poluição ao clima tem um impacto na saúde, por exemplo, não sei se recordam das ondas de calor em 2003 na Europa, que mataram 70 mil pessoas devido a um aumento drástico e rápido das temperaturas. A poluição também mata, portanto a exposição a partículas de poluição causou 4,2 milhões de mortes em todo o mundo em 2015, portanto o equivalente a 7,6% da carga da doença total. No entanto, existem outros fatores de risco ambientais, o environmental factors, como nós chamamos, e comportamentais, que são ainda mais importantes no contexto das doenças e da mortalidade. Os fatores de risco, o tabagismo é responsável por 7,1 milhões de mortes, 90% dos cancros do pulmão nos homens e 70% nas mulheres, e 12% da carga global das doenças. O consumo excessivo de álcool causa 9,2% da mortalidade e morbilidade globais. A nutrição, portanto, o que comemos, o excesso de peso e a obesidade são responsáveis por 7,4% da carga de doença. Uma dieta desequilibrada é responsável por 1 em cada 5 mortes. Mas há outros fatores relacionados, por exemplo, com o trabalho que temos, com os nossos empregos. Os desempregados têm quase 2 vezes maior probabilidade de morrer, de todas as causas. A educação, as pessoas com maiores níveis de educação, maiores de escolaridade, têm menor mortalidade por cancro, acidentes e quedas e doenças do coração. O stress no trabalho também tem um impacto enorme, é um fator de risco enorme para a doença. Portanto, por exemplo, há um estudo muito importante que mostra que o stress no trabalho e aquela percepção de não ter controle sobre o trabalho, pessoas que experienciam este tipo de situações têm 2 vezes maior probabilidade de morrer por doenças cardiovasculares. O desequilíbrio entre o esforço no trabalho e a recompensa do trabalho também tem um impacto na saúde, portanto, as pessoas têm mais do que o dobro da probabilidade de morrer de doença cardiovascular do que outras pessoas que sentem que esse balanço entre esforço e recompensa é equilibrado. E, por fim, uma estatística bastante importante, a solidão, que foi identificada como o novo cancro social, mata. Apresenta uma ameaça maior à saúde do que a obesidade, e os seus efeitos na esperança média de vida foi estimado serem comparáveis a fumar 15 cigarros por dia. Portanto, é um fator de risco bastante importante. Este é um exemplo do que nós chamamos o Glasgow Effect, é um estudo muito importante que mostra o impacto da pobreza e das desigualdades socioeconómicas na saúde. Isto é um estudo bastante famoso que tem esta imagem, que é um metro de Glasgow. E o que este metro, não sei se vocês conhecem Glasgow, já tiveram, mas isto é muito típico no Reino Unido. As cidades são muito heterogéneas, portanto há áreas geográficas muito pobres e áreas geográficas muito ricas na mesma cidade. E o que este estudo nos mostra é que as pessoas nas áreas mais pobres em Glasgow podem esperar viver 12 anos a menos do que vivem as pessoas mais ricas na cidade. E, portanto, o que este gráfico ilustra é que se viajarem da zona de Jordan Hill, aqui deste lado esquerdo do gráfico, desculpem, estou aqui a tocar da Jordan Hill até Bridgestone, aqui deste lado, há uma diminuição da esperança média de vida de 2 anos para os homens e 1,2 anos para as mulheres, respectivamente, por cada estação viajada do metro. Portanto, isto é dentro da mesma cidade e no centro de Glasgow, são variações chocantes. E isto prende-se sobretudo com a pobreza e os fatores socioeconómicos que
também são determinantes importantes da saúde. Isto acontece em Glasgow, mas também acontece em Londres, portanto tem aqui, este é outro estudo que faz o mesmo tipo de associações em Londres, na Jubilee Line, que é uma das linhas de metro de Londres, onde vem-se viajar em Westminster, que é uma área bastante rica, até Canning Town. Há uma dimensão de 1 ano por cada estação de metro viajada. Portanto, os homens podem esperar, a esperança média de vida dos homens que vivem no centro, na zona de Westminster, é 77,7 anos, mas em Canning Town é 71,6 anos. E para as mulheres é de 84,2 a 81,6. Outros fatores importantes a ter em consideração, e para mim uma das descobertas mais significativas e mais interessantes dos nossos tempos, é que estes fatores de risco têm o poder também de interferir na expressão dos nossos genes. Portanto, o que comemos, onde moramos, com quem interagimos, quando dormimos, o stress do nosso trabalho, o exercício físico e até mesmo o envelhecimento, tudo isto pode causar modificações químicas nos nossos genes que podem potenciar o desenvolvimento de doenças. Um artigo recente dos colegas no Imperial College tentou fazer uma revisão da literatura sobre os determinantes da saúde, portanto, estes fatores de risco, e elenca 45 fatores que determinam a saúde. A maior parte destes fatores, como disse, é modificável e, portanto, são boas notícias, embora sejam nocivos, muitos deles são passíveis de serem mudados com intervenções de políticas, mas também outro tipo de intervenções, mas obviamente sendo 45 é um desafio muito grande para qualquer sistema de saúde. E o que é preciso, portanto, na delineação destas políticas e destas intervenções que atuam sobre estes fatores, estes determinantes da saúde, como nós lhes chamamos, é preciso ter em consideração que não só é complexo, porque são 45 determinantes, mas nós, cada um de nós está exposto de um modo diferente a estes fatores de risco. Portanto, somos todos diferentes em relação aos quais são os fatores de risco que são mais relevantes para nós. Alguns de nós têm hábitos alimentares adequados, mas depois se calhar fumam, outros fazem exercício, mas se calhar vivem em zonas bastante poluídas, ou têm um rendimento muito baixo, ou têm muito stress no trabalho. Portanto, se começarem a pensar nas possíveis combinações destes fatores, 45 fatores, começam a perceber que cada indivíduo tem um perfil de risco diferente de outros indivíduos e, portanto, é necessário que o tipo de intervenções e de políticas que delineamos tenha em atenção a essa diversidade e, portanto, que desenvolva políticas e intervenções que sejam personalizadas aos fatores de risco de cada indivíduo. Do ponto de vista financeiro, este tipo de abordagem também faz sentido, porque nós não só somos diferentes nos fatores a que estamos expostos, fatores de risco que estamos expostos, mas também que estamos muito diferentes aos sistemas de saúde. Aqui vem um gráfico que nos diz que 80% das despesas com saúde são gastas em 20% dos doentes e 40% desses 20% é gasto com apenas 5% dos doentes. Isto significa que entre 100 pessoas doentes, 5 gastam 40% do orçamento da saúde. Portanto, essa personalização dos cuidados e essa abordagem mais personalizada à prestação dos cuidados e também à prevenção é essencial, não só do ponto de vista da saúde, porque dada a diversidade na exposição dos fatores de risco, mas também do ponto de vista económico para os Serviços Nacionais de Saúde. Outro fator essencial a ter em consideração para ligar com a carga das doenças associada às doenças não transmissíveis é que a maioria dessas doenças não transmissíveis é crónica e, portanto, requer uma continuidade na prestação de cuidados. Muitas dessas doenças estão connosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e possivelmente para o resto das nossas vidas e, portanto, exigem uma continuidade de atenção, de cuidados, em vez de um contato a que estamos mais usados nos Serviços Nacionais de Saúde, que é um contato mais esporádico com profissionais de saúde. Portanto, neste contexto, o que realmente precisamos nos sistemas de saúde para enfrentar estes desafios é uma mudança de paradigma na organização e na prestação de serviços, e diria até mesmo na mentalidade.
É essencial passarmos do enfoque nos cuidados curativos à prevenção e à promoção da saúde para melhorar os resultados da saúde. Da cura, numa perspectiva de cura de doença, muitas dessas doenças não são curáveis, mas são geríveis, portanto, há a gestão da doença para também melhorar os resultados de saúde e evitar que os doentes cheguem a estadios da doença muito desenvolvidos e, portanto, seja muito pior em termos de resultados de saúde, mas também em termos de custos para os sistemas de saúde. Para implementar este tipo de abordagem é necessário deixarmos de ter um enfoque tão significativo nos cuidados hospitalares e passarmos também a apostar em novos prestadores de cuidados. Os hospitais são, como o professor Fernando hoje nos poderá dizer, são ambientes para já de alto risco, mas também muito caros para gerir doenças e até não são nem sequer sítios ideais para fazer a prevenção primária e secundária. Portanto, não são abordagens de focar em cuidados hospitalares, não é uma abordagem custo-eficaz para a prevenção nem primária nem secundária da doença. Necessitamos também ter uma abordagem centrada no doente e na pessoa. Esta abordagem centrada no doente e na pessoa tem a ver para já com a diversidade, portanto o reconhecimento de cada um de nós é diferente e vai sofrer de um leque de doenças diferentes e portanto tem necessidades diferentes de outras pessoas, mas também está exposto a fatores de risco e volto a enfatizar esse aspecto muito diferentes e portanto requer uma abordagem diferente da que será implementada para outras pessoas. Esta abordagem centrada na pessoa e no doente requer portanto, a personalização dos planos de saúde, tanto na área da prevenção como na primária e secundária. Requer a definição de planos de cuidados integrados e continuados, portanto tem que haver um plano, não pode ser só um contato episódico e esporádico com os serviços, terá que haver um plano que identifica quais são as necessidades daquela pessoa, quais são os cuidadores que têm que estar identificados e incentivados até mesmo financeiramente para poderem articular esse processo continuado na prestação de cuidados para essa pessoa e requerem também uma colaboração a nível entre as diferentes especialidades, porque as pessoas passam a não ter só uma doença, mas um leque de doenças, e entre uma relação vertical entre os profissionais. Portanto, não podemos pensar na prestação em equipas de cuidados continuados e integrados só com especialistas. Precisamos ter os médicos de família, precisamos ter os prestadores comunitários, um leque de pessoas que vão ser cruciais na implementação e assegurar que em cada momento da vida destas pessoas há alguém que se preocupa com o seu estado de saúde. E isto também requer, como viram na diversidade dos fatores de risco que impactam, são determinantes da carga da doença, também requer uma colaboração e um esforço não só do sistema do setor da saúde, mas também de outro tipo de setores, por exemplo, da educação, dos transportes, da urbanização, a organização das cidades. Há uma série de setores que necessitam de ser mais proativos na prevenção da doença e até na gestão da doença, de modo a conseguirmos resolver ou mitigar estes desafios. E, por fim, necessitamos também de abraçar a inovação. A inovação desempenha, de facto, um grande papel na mitigação destes desafios. Nas últimas décadas temos vindo a experienciar um desenvolvimento tecnológico e digital surpreendente, que promete revolucionar a prevenção e a gestão da doença, através de uma fusão entre os sistemas físicos, digitais e biológicos. A partir de smartphones, por exemplo, dos nossos telemóveis, nos nossos iPhones, temos, e através de dispositivos usáveis, não sei se é assim que se diz, wearable devices. Estes smartphones e estes wearable devices permitem-nos monitorizar a nossa saúde e os nossos comportamentos de risco,
do modo real-time e bastante frequente. Permitem saber o que comemos, quando comemos, a nossa atividade física, quando dormimos, quantas horas, a qualidade do nosso sono, a nossa pressão arterial, permitindo uma melhor compreensão de como é que a diversidade dos fatores de risco determinam a doença, mas também permitindo aos diversos profissionais de saúde e até aos indivíduos uma melhor gestão da doença, o empoderamento também do paciente e do cidadão nesse processo. Temos também hoje em dia ferramentas de diagnóstico portáteis que permitem o diagnóstico precoce e mais célere para uma proporção mais ampla da população. Temos a recolha e a triangulação dos dados a nível individual, em tempo real e para uma proporção significativa da população, que permite segmentar a população em termos de risco e depois delinear essas intervenções mais personalizadas. Temos coisas como sistemas de prescrição eletrónica, por exemplo, que promovem a adesão à medicação, que é tão importante na doença crónica. Temos o sequenciamento do genoma, que nos permite entender melhor as doenças, compreender a suscetibilidade às doenças e a resposta à medicação, e que também prometem a revolucionar a medicina personalizada e, diria até mesmo, a prevenção personalizada. Temos desenvolvimento no Data Analytics, o Machine Learning, a inteligência artificial, que permitem reconhecer padrões de comportamentos e de fatores de risco na população e, com base em dados de larga escala, desenvolver algoritmos que permitem previsões de trajetórias da doença e da saúde também, que podem ser usados para a personalização dos tratamentos e da prevenção. Temos também uma coisa bastante importante, que é a conectividade global, que nos permite falar com médicos do outro lado do mundo, a disseminação das melhores práticas e inovação entre profissionais de saúde a nível global. A internet e os dispositivos e a tecnologia desenvolvidos, tendo por base essa conectividade, facilitam o desenvolvimento também de comunidades de profissionais de saúde, mas também comunidades de doentes, que permitem uma aprendizagem entre pares, mesmo entre doentes, que é essencial no sentido de empoderar os doentes a gerirem também a sua doença crónica, mas também o cidadão no sentido de prevenir o desenvolvimento de doenças. Portanto, isto são o que nós necessitamos. Estas inovações prometem muito e temos grandes exemplos de áreas onde foram aplicadas com resultados muito bons, mas estas inovações permitem só lidar à escala com os desafios que vos mostrei nos primeiros slides desta apresentação, se estas inovações em si forem adotadas, estas e outras, adotadas. Quando falo de inovação, falo num sentido mais largo, portanto, não só estas estão neste slide, mas também no slide anterior, inovações em termos de política e de renovação dos nossos serviços nacionais de saúde e dos nossos sistemas de saúde. Portanto, elas só são úteis se forem adotadas em escala e de um modo consistente pelos sistemas de saúde. Sem mudança, e para isso é necessário que os serviços nacionais de saúde estejam abertos a essa mudança. Sem mudança não há inovação. E, infelizmente, os nossos serviços nacionais de saúde quase não mudaram desde que foram estabelecidos. E eu quero-vos mostrar uma série de dados para fundamentar o que estou a dizer. Mas, basicamente, e para fazer um sumário do porquê que acho que os nossos serviços não mudaram e estão bastante obsoletos, existe ainda um enfoque excessivo na prestação de cuidados hospitalares. Nós pensamos em saúde, pensamos em doença, pensamos em ir ao hospital, com os cuidados de saúde amplamente ainda ditados por um modelo de cuidados agudos, portanto é só quando estamos muito mal é que procuramos cuidados de saúde, e episódicos, e de certo modo até mesmo especializados. O atendimento especializado não é custo-eficaz, em comparação, por exemplo, com a prevenção e a gestão da doença, e comporta um custo de oportunidade muito alto, não permite a prevenção nem a continuidade do atendimento. A especialização da prestação dos cuidados e a falta de colaboração entre os diversos profissionais e os diversos especialistas, os sistemas de referenciação imperfeitos, levaram à fragmentação ou até mesmo à descontinuidade na prestação de cuidados, tanto dentro dos cuidados especializados e hospitalares como na integração entre os cuidados primários, a assistência social e os cuidados secundários.
A comercialização de serviços levou, embora o setor privado tenha um papel bastante importante na previsão de cuidados e em complementar o sistema público, a comercialização desorganizada, de certo modo, levou a uma maior fragmentação da prestação de cuidados. E, portanto, volto a dizer, embora o setor privado tenha um papel importante a desempenhar na prestação de serviços, a falta de coordenação com o setor público leva a piores resultados de saúde, a custos acrescidos e ineficiência e até duplicação de investimento. O facto de termos o one size fits all, portanto, a mesma abordagem para qualquer tipo de doente também é nociva à mitigação dos desafios que se apresentam aos sistemas de saúde. Portanto, a prestação de cuidados tenta-se largamente num modelo biomédico, em que as decisões clínicas são ditadas pela disponibilidade tecnológica e as considerações financeiras. Os médicos veem os doentes como partes de uma máquina, de um carro, por exemplo, que necessitam de ser consertadas e não consideram o doente mais holisticamente, as suas preferências, o seu contexto, ambiente, até mesmo outras doenças que possam ter. E, portanto, tendem a oferecer o mesmo tipo de tratamento, um tratamento não personalizado, independentemente da diversidade dos doentes. Ontem falava com a diretora do Museu da Empatia, que se não conhecem, recomendo vivamente, eles têm uma série de podcasts muito interessantes na internet. Eles estão a trabalhar um bocadinho sobre a empatia dos médicos e ela infelizmente teve um cancro no nariz e falava-me desta experiência com o cirurgião, que era excelente e é um excelente profissional, que basicamente falava para o nariz dela, não falava com ela. Portanto, toda a ansiedade que ela teve no processo de tratamento foi bastante agravada por, pronto, era o seu nariz. E quando temos o nariz de uma pessoa é igual ao nariz de outra, mas as pessoas têm contextos diferentes e, portanto, essa ser holístico no tratamento e também reconhecer a diversidade dos doentes é bastante essencial neste contexto. E por fim, apesar de termos vindo a experienciar este boom na inovação que vos mostrei no slide anterior, as inovações na saúde digital e uma série de outras inovações que prometem revolucionar o tratamento e a prevenção, estas não são adotadas de modo consistente e universal nos sistemas de saúde. Nem sequer existem sistemas formais nem incentivos financeiros para que as instituições e os médicos adotem e difundam estas inovações na prática clínica. Agora eu gostaria de vos mostrar algumas estatísticas para substanciar esta minha avaliação de quanto obsoletos os nossos sistemas são, os nossos serviços são. Olhando para as categorias, por exemplo, neste gráfico de despesa, a maior parte dos gastos na saúde é em cuidados hospitalares, como podem ver aqui em azul. Em média, a OCDE... Alguém queria fazer uma pergunta? Não, ouvi um barulho. Se virem aqui a vermelha, quando se gasta em prevenção, é mesmo uma parte ínfima do investimento em saúde. Em média, na OCDE, 2,8% dos gastos em saúde são em prevenção, portanto, mesmo uma parte muito ínfima. Essa estatística é de 1,8% para Portugal em 2016. Quando olhamos para a capacidade hospitalar instalada, portanto, onde depositamos a maior parte dos nossos recursos, percebemos que a maioria, aqui ilustrada a vermelho, dessa capacidade hospitalar está centrada na cura e não na prevenção nem na gestão da doença. E em Portugal, por exemplo, quando olhamos para o investimento em cuidados integrados e continuados, percebemos que fica bastante aquém das necessidades, portanto, temos um boom inicial em 2007, mas depois não houve um investimento continuado nos cuidados continuados e integrados. Quando olhamos, por exemplo, para os cuidados primários, também vemos que está bastante estável ao longo dos anos, embora as necessidades de cuidados primários e, portanto, cuidados não hospitalares sejam cada vez maiores nos sistemas. Quando olhamos para a distribuição da despesa entre os vários tipos de prestadores de cuidados, vemos que há, obviamente, a maior parte do destino da despesa são os hospitais e não, por exemplo, os prestadores de cuidados preventivos, ou mesmo, até mesmo tratamento em ambulatório. E, por exemplo, quando olhamos para os médicos e para os profissionais de saúde, vemos que
há um excesso de enfoque no tratamento dos especialistas e, por exemplo, enfermeiras e até mesmo médicos de família, que são tão essenciais na área da prevenção e da gestão da doença, não temos o balanço ideal. Portanto, aqui, por exemplo, têm o rácio entre enfermeiros e médicos especializados, e Portugal tem um dos rácios mais baixos da OCDE. Temos ainda muita fragmentação de cuidados. Os doentes precisam de saltitar de médico a médico, não há muita coordenação, portanto, se temos várias doenças, temos que andar de um lado para o outro e esses médicos não comunicam. Temos que consultar vários especialistas que dificilmente comunicam entre si. Se tivermos em consideração, por vezes até vamos ao privado, então essa fragmentação ainda é mais visível, porque o sistema público muito raramente comunica com o sistema privado. Esses contatos esporádicos e agudos e episódicos com o Sistema Nacional de Saúde tendem a ser ter um tempo muito reduzido. Por exemplo, em Inglaterra o tempo médio de uma consulta são de 15 minutos. 15 minutos permite simplesmente descrever alguns sintomas e depois o médico escrever diagnósticos, portanto, e medicamentos, não permite ter aquele entendimento das necessidades do doente, do modo e do cidadão, do modo mais holístico. Temos também, prescrevemos, portanto, one size fits all, portanto, tratamos as pessoas do mesmo modo, em média. Por exemplo, aqui temos o exemplo do Nexium, portanto, prescrevemos medicamentos que funcionam apenas com uma fração dos doentes. Neste slide temos o esomeprazol, o Nexium, que é eficaz em uma pessoa em cada 25, não só, e quase gostaria de apostar que, embora toda a gente nesta sala tenha alguma vez na sua vida tomado esomeprazol, e para a maior parte das doenças é como o paracetamol, em Inglaterra, que nos dão paracetamol para tudo, não traz qualquer benefício. Não só é ineficiente prescrever medicamentos quando não trazem benefício, mas também pode ser prejudicial à saúde. Muita medicação é prejudicial a minorias étnicas, lá está, não temos em consideração a diversidade das pessoas, não há estudos, não há ensaios clínicos que tenham que recrutem, por exemplo, basicamente uma grande parte dos ensaios clínicos recruta homens e mulheres brancos, portanto não tem uma diversidade étnica e isso obviamente transmite-se, tem consequências em termos da efetividade e até da segurança da administração de certas medicações em populações em minorias. Isto não acontece só, isto foi um exemplo do Nexium e da esomeprazol, mas isto não acontece apenas na prescrição de medicamentos, mas de um modo mais alargado na prática clínica. Ensinamos estatísticas aos médicos e ensinamos os médicos a perceber, portanto, quando nós comunicamos a evidência clínica, tendemos a comunicar em médias, portanto, não lhes ensinamos a pensar para serem sensíveis a desvios padrões, por exemplo, e outliers, portanto, as pessoas são bastante diferentes da média. Em relação à inovação, que vos dizia que é essencial e existe, mas leva muito tempo a ser adotada e implementada em larga escala nos Serviços Nacionais de Saúde. Há um estudo que estima que, em média, leva cerca de 17 anos para uma inovação ser adotada em escala no sistema de saúde. 17 anos, é um número um tempo bastante alargado. No Imperial, ele lidera um programa de investigação que se debruça efetivamente sobre a adoção e a difusão da inovação na área do cancro. E aqui neste gráfico vêm uns dados no caso da adoção da laparoscopia para o cancro coloretal. A laparoscopia para o cancro retal está disponível e houve vários ensaios clínicos alargados em 1997 e está disponível em Inglaterra desde 2000. E hoje, ao dia de hoje, quase 20 anos depois, ainda há 23% dos cirurgiões que não a adotaram. Portanto, aqui vocês veem a percentagem dos cirurgiões séniores, mais séniores que fazem cirurgia aberta, fazem laparoscopia ou que oferecem as duas. E o que podem ver aqui a vermelho, portanto, é que há 23% dos cirurgiões que, para os doentes que justificaria fazer uma laparoscopia, que é muito melhor em termos de recuperação para o doente, 23% não oferece
nada, nem sequer lá para os piores os seus doentes. Nós fizemos depois um trabalho de tentar perceber e falar um bocadinho com esses cirurgiões o porquê, e em tudo o que nos disseram, e aqui tem alguns certos das nossas entrevistas, foi sempre falar de evidência clínica, se era precoce, não era precoce, mas em nada nos disseram, falaram das necessidades do doente, falaram, por exemplo, do facto de uma cirurgia aberta ser muito mais dura na recuperação pós-doentes. Nunca nos falaram de, pronto, a laparoscopia é melhor, se calhar uma pessoa que não seja muito móvel terá uma hospitalização muito menor e será muito mais fácil. Nunca nos falaram dos doentes, foi sempre em questões bastante mais técnicas, sugerindo, portanto, que há de certo modo, esta preocupação mais holística com o doente, o que ele é e as outras limitações para além da doença, não está muito presente na decisão clínica. Portanto, o que necessitamos nos nossos serviços nacionais de saúde e até mesmo nas outras sociedades é uma mudança de paradigma. Temos que mudar mesmo radicalmente a nossa abordagem da saúde e da doença, a função dos sistemas de saúde e como estes devem ser organizados. O crucial, e volto a enfatizar porque é uma das coisas que eu considero mais importante, é reconhecer a diversidade dos riscos, dos fatores de riscos da doença e das necessidades dos doentes, mas também dos cidadãos de modo mais geral, com uma abordagem, ter uma abordagem holística e personalizada, adaptada às necessidades de cada cidadão e doente, com a colaboração dos diversos profissionais de saúde dentro e fora dos serviços nacionais de saúde. Devido a essa tal diversidade das necessidades e fatores de risco, precisamos de segmentar a população de acordo com o seu risco e desenvolver doenças e ou complicações e usar essa segmentação de risco para desenvolver uma abordagem mais personalizada. Para a população em geral, precisamos de investir portanto, aqueles que têm um baixo risco de desenvolver a doença, portanto, necessitamos de investir na promoção do bem-estar, portanto, fazer com que comam melhor, com que façam exercício físico, etc., de modo a não desenvolverem doenças. Para aqueles que estão em risco, portanto, já têm fatores de risco consideráveis de desenvolver uma doença, necessitamos de investir na prevenção e gestão do risco. Para aqueles que sofrem já da doença e que têm um conjunto de necessidades padrão, necessitamos de equipas de gestão da doença. E, por fim, se recordam, para aqueles 5% que custam uma parte substancial do nosso investimento e do dinheiro que temos investido nos temas de saúde, precisamos saber tudo sobre eles. Portanto, quem são, quando fazem exercício, onde moram, se há poluição ou não, que medicação tomam, o que comem e portanto, esta informação de um modo frequente, todos os dias, de modo a poder traçar um plano de saúde pessoal, o que chamamos do case management. Este case management deve ser direcionado aos doentes de alto risco apenas, porque obviamente é bastante caro, não se pode fazer de um modo custo-eficaz para toda a população, mas ser desenvolvido para aqueles que, devido a diversas combinações de problemas de saúde, sociais, funcionais, provavelmente necessitarão de hospitalização e de cuidados especializados e, portanto, o que queremos evitar com esse case management é que essas pessoas cheguem a estadios de doença já bastante avançados e, portanto, não só acabem por morrer, mas também acabem por custar muito aos sistemas nacionais, aos serviços nacionais de saúde. Portanto, esta abordagem requer um investimento substancial em dados triangulados, portanto, tentar perceber quem é quem e quais são os fatores de risco que requer um investimento muito grande em dados. E não apenas dados que temos disponíveis nos serviços, nos sistemas de saúde, sobre as cirurgias que o doente fez ou a medicação que tomou, mas também o que ele come, bebe, quantas horas de exercício faz por dia, quanto dorme, quanto não dorme. Estes dados, para dizer a verdade, já são a realidade. Por exemplo, através das apps nos vossos telemóveis, tenho a certeza que muitos de vós sabem exatamente o que comeram e que fizeram a monitorização do que comeram nas últimas semanas, ou quantas horas dormiram, ou quanto exercício físico fizeram. Portanto, são dados que existem, no entanto, não são acessíveis aos prestadores de cuidados do modo universal e não estão interligados com os registros eletrónicos dos doentes. E, portanto, isso terá que ser uma grande aposta dos sistemas de saúde. A prevenção e o gerenciamento das doenças também dependerão da nossa capacidade, portanto, de não só de reunir, triangular estes dados, mas também
tornar estes dados acessíveis aos profissionais de saúde, mas também aos indivíduos, de modo a criar, a empoderar, a dar poder às pessoas para gerirem a sua saúde e também a sua doença. A continuadas necessidades também implica que vamos precisar de ter continuidade na prestação de cuidados e para isso necessitamos, volto a repetir e enfatizar, de investir em novas estruturas de saúde intermediárias que preencham a lacuna entre as visitas ao hospital. Portanto, hoje em dia estamos doentes, quando vemos os médicos e o contato com os serviços é quase sempre restrito a visitas entre hospitais. E, por fim, temos que criar uma figura de gestor da saúde com incentivos financeiros adequados. Temos gestores para tudo hoje em dia, abrimos uma conta no banco ou compramos um telemóvel e com isso ganhamos um gestor de conta e, portanto, não se percebe porque é que ainda não temos um gerente da saúde. Um gerente da saúde e depois também um gerente da doença. Com este tipo de apostas necessitamos também de ter um maior investimento nos cuidados primários e comunitários, ter menos enfoque nos cuidados hospitalares especializados. Os cuidados primários e comunitários para já estão mais próximos do doente, mas também estão melhor posicionados para coordenar o tratamento e a prevenção e facilitar aquela articulação entre os setores, portanto, e os gestores de saúde, possivelmente oriundos dos cuidados dos prestadores primários e comunitários, devem mobilizar equipas de diferentes profissionais, portanto, serem pontos centrais de coordenação dos cuidados, portanto, articulando a colaboração entre os diversos profissionais de saúde, que trabalhem tendo em conta um plano personalizado da saúde e de gestão da doença, que atua ao longo da vida do indivíduo, do doente, seja na sua promoção da sua saúde, na prevenção da doença ou até mesmo na gestão da doença. E, como vos disse, temos que ter uma resposta multissetorial, portanto, promover a saúde e a prevenção é a responsabilidade de todos, não é só responsabilidade do setor da saúde. Precisamos da colaboração do setor da educação, da assistência social, da indústria alimentar, da indústria farmacêutica, do transporte, da habitação, do planeamento urbano e por aí fora. E necessitamos de dar autonomia às pessoas para prevenirem a doença, para se manterem saudáveis, mas também para gerirem a saúde do modo continuado. Esta parte de empoderar as pessoas é bastante importante. Nós temos que cada um de nós temos responsáveis para nos mantermos saudáveis e investir nisso diariamente. E para tal temos que ter um esforço muito grande na mudança de comportamentos e há uma série de intervenções a nível comportamental que podem ajudar, mas para podermos estimular a nossa saúde e também prevenir a doença, mas também gerir a doença, necessitamos estar informados. Portanto, há que investir largamente na literacia da saúde, mas também na literacia, por exemplo, digital, de modo a que os cidadãos e os doentes possam também tomar conta deles próprios, não é? E depois também apostar nos community champions, aqueles doentes que são efetivamente excelentes na gestão da sua doença, para que possam coach outros doentes, para que possam ajudar outros doentes. Por fim, necessitamos também que as empresas e o setor privado assumam um papel mais estratégico na prevenção da doença. Portanto, tem que deixar de passar de atores tácitos que respondem a políticas e regulamentações do setor, no setor, as estratégias sociais proativas na promoção da saúde. E isto é obrigatório e essencial para qualquer empresa que queira sobreviver e ter sucesso no mercado. O antigo modelo de negócios de geração de valor para os acionistas e de lucros à custa das populações está obsoleto. Já não existe. E as grandes empresas e as melhores empresas e mais lucrativas a nível internacional já perceberam isso. E há evidência significativa de que o desempenho social e corporativo leva a um maior desempenho financeiro das empresas. Investir na saúde dos trabalhadores leva a uma maior produtividade e lucro.
Investir na saúde leva também a uma maior procura de produtos e serviços, o que vai-se traduzir também em maior volume de negócios e de lucro. Por exemplo, há um estudo muito interessante nos Estados Unidos, com 23 mil consumidores, que mostra que um fator-chave na decisão da compra não é só a sustentabilidade em termos de ambiental, que se fala muito, mas também a sustentabilidade de saúde. E a sustentabilidade, e portanto, se um produto é conduzido a melhor saúde ou não, pesa cerca de 8% na decisão de compra. Portanto, há todo o interesse do setor privado de tentar ter essa preocupação mais de prevenção da doença e de manutenção da saúde. Investir na sustentabilidade de saúde também para as empresas é um impulsionador fundamental na inovação e abre novas oportunidades de negócio, por exemplo, desenvolvimento de novos produtos, o mercado dos produtos, por exemplo, das dietas, são mercados bastante rentáveis, o que já mostra que se houver portanto, há mercado por produtos que são conducivos a uma melhor saúde. Portanto, é necessário que o setor privado tenha esta responsabilidade e que também colabore com o setor público, com os Serviços Nacionais de Saúde e com o setor de saúde na promoção da saúde. E só para terminar, para enfatizar esta necessidade da colaboração entre o público e o privado, mas também esta colaboração multissetorial na prevenção da doença e na gestão da saúde, gostava só de terminar com um exemplo no caso da obesidade. E vos mostrar que a obesidade diz respeito a todos e a todos os setores. Nós sabemos, e o que vem aqui ilustrados neste gráfico, é que há uma infinidade de intervenções e de políticas que são custo-eficazes no tratamento da prevenção da obesidade, mas também sabemos que quando implementadas de modo isolado não podem combater a epidemia da obesidade. Um combate à obesidade requer a colaboração, portanto, a combinação de uma data destas políticas. Aqui temos, por exemplo, políticas na área dos transportes, cirurgias, temos na área de medicação, temos o bem-estar no emprego, temos políticas fiscais, temos as dietas, a informação, portanto, as campanhas de saúde pública, etc. E o que sabemos é que não há nenhuma delas que resolva a obesidade, ok? Precisamos mesmo de uma colaboração disto tudo. E, portanto, este leque é só uma amostra do tipo de intervenções que se pode fazer, já faz deduzir que não pode ser só responsabilidade dos Serviços Nacionais de Saúde e dos sistemas de saúde a prevenir a obesidade. É necessário uma coordenação entre os setores e, sobretudo, um papel bastante ativo do setor privado. Há evidência de que esta contribuição, por exemplo, à prevenção da obesidade é lucrativa. Nós temos, por exemplo, há um bom exemplo da Johnson & Johnson, que implementou um wellness package para os seus trabalhadores, que diminuiu, isto era um bocadinho mais alargado, não era só para a obesidade, mas também para o tabagismo, e diminuiu em 2/3 o número de fumadores e em mais de metade o número de trabalhadores com pressão alta e baixa atividade física. E eles depois calcularam o impacto financeiro que isso teve e basicamente por cada dólar que a empresa investiu neste package de prevenção, teve um retorno de $2,71 em termos de lucro. Portanto, não só é uma responsabilidade social e moral para o setor privado de contribuir para a prevenção e manutenção da saúde, mas também é lucrativo e, portanto, há um caso, estrategicamente é aconselhável. E pronto, gostaria só de terminar, acho que demorei um bocadinho mais do que me foi pedido, mas só para vos deixar algumas palavras-chave. Portanto, prevenção e gestão da doença é essencial. E para isso temos que conhecer a diversidade das pessoas, temos que ter abordagens centradas nas pessoas e não num cuidado X, Y e Z. Temos que ter uma colaboração entre os diferentes profissionais, mas também entre os diferentes setores da economia, e de modo a podermos fazer face aos grandes desafios que se apresentam. Obrigada.